Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento geográfico. Vamos agora verificar o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 11, como objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais, representados de diferentes maneiras. Detalhamento, mapas analógicos e digitais, cartas, plantas, croquis, escalas cartográficas, nominal, gráfica e numérica. Temos então um denso conteúdo na nossa aula de hoje e vamos dar início a ela. Muito bem, então, alunos, ao longo dessa unidade 1 que a gente vem falando muito sobre orientação, localização do espaço. E na aula de hoje a gente vai compreender mais um desses elementos que vão nos ajudar a nos orientarmos, a nos localizarmos e principalmente a nos direcionarmos no espaço. A gente começa falando da cartografia. A cartografia, ela é responsável pela elaboração e pelo estudo dos mapas, né, das representações cartográficas. A gente acaba falando muito em mapas porque é o que a gente mais tem acesso, mas existem outros tipos de representações cartográficas e a gente vai analisar alguns ao longo de nossa aula. E essas outras representações podem ser cartas topográficas, as plantas, mas as plantas não é uma plantinha como uma vegetação, não. É realmente plantas topográficas que vão trazer informações sobre o relevo, tá bom? E ainda croquis. O que é um croquis? A gente vai descobrir isso na aula de hoje. E essas informações são utilizadas para a gente conhecer, né, o formato que o nosso espaço geográfico possui. Alguns deles não vão só utilizar a parte de superfície plana, porque o mapa, uma carta, acaba sendo uma representação da Terra em uma superfície plana. A planta está me perseguindo. É uma superfície plana. Isso porque, para a gente conseguir visualizar o nosso território, a nossa superfície terrestre, é mais fácil a gente conseguir ver ela de forma plana do que com o formato da curvatura do nosso planeta. Fica mais fácil a gente conseguir se direcionar. E os mapas, essas representações cartográficas, elas não são utilizadas apenas na geografia. A gente também utiliza mapas e cartografia na história, nas ciências, porque a gente precisa compreender melhor para onde os animais estão indo. Olha só, o movimento migratório de determinado grupo de animais. Eu vou estudar um mapa, onde é que eles se localizam, qual caminho eles acabam percorrendo, é importante para as ciências. A história, a evolução de um território, como é que era no começo, quando se foi descoberto, quando se começou a ocupação daquele território e como foram havendo as transformações daquele mesmo território com o passar do tempo, com o desenvolvimento tecnológico. Isso tudo vai modificando, assim os mapas também vão se atualizando, ok? E, como eu já falei, há diferentes formas da gente conseguir interpretar e também representar esses nossos territórios, como a gente está vendo aqui diversos exemplos deles, isso porque vai variar de acordo com a finalidade. O que a gente busca identificar, representar naquele modelo? A gente procura representar uma área grande? É uma área menor? É uma área com pouco detalhe? É uma área que contém muitos detalhes que a gente quer apresentar? E cada uma dessas finalidades, a gente acaba utilizando uma forma de representação cartográfica diferente. A gente começa apresentando para vocês o primeiro modelo, que é as cartas. A carta, não estamos falando de correspondência aqui. Aqui estamos falando das representações dos aspectos naturais e artificiais que a gente vai ter do nosso planeta. E vai ser destinados a
questão das atividades humanas, a questão da atividade prática, ou seja, daquilo que a gente realmente executa, daquilo que a gente realiza. Então, permitindo uma avaliação precisa, uma avaliação mais certeira, mais localizada das distâncias, das direções e também da sua localização plana. Acaba se adotando para as cartas uma escala média ou uma escala grande. Eu vou trazer mais à frente esse conteúdo para vocês sobre a escala, mas quanto maior a escala, maior é o número de detalhes que essa escala possui. Quanto menor é a minha escala, menor é o número de detalhes. Então, eu já posso dizer que a carta vai ter um bom número de detalhes sendo colocados na imagem, naquela representação. Sendo que a carta ela vai ser subdividida em folhas de forma sistemática, ou seja, de forma organizada, ela vai seguir um critério, tá bom? E ela vai obedecer a um plano nacional ou internacional. Para ficar mais fácil a gente conseguir compreender, temos agora um exemplo de uma carta. Aqui nós temos a carta topográfica do município de Borba. Tá bom? Então, o que são essas cartas topográficas que vocês já conseguem visualizar? Elas são utilizadas para representar o relevo, elas vão representar os rios, que a gente consegue identificar pela cor azul. O relevo ele vai estar aí, é porque Borba ela não tem uma grande diferença de relevo. Então, praticamente está tudo verde, mas esse verde não está se referindo, nesse momento, tá, à questão de floresta, e sim ao tipo de relevo, que é uma planície, tá ok? Percebam que ela é toda coberta por uma grade. Não sei também se vocês conseguem identificar, mas a gente teve a aula das coordenadas geográficas, lembra? As latitudes e as longitudes. Então, todo esse quadro, toda a carta topográfica, ela tem essa tela, né, que vai ajudar a gente, principalmente, a identificar. Eu quero localizar melhor a sede do município de Borba. Então, eu vou conseguir com a latitude e a longitude uma coordenada geográfica precisa para eu poder identificar a localização do município. Os responsáveis por produzir as cartas topográficas no Brasil é o Exército Brasileiro e também o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas eu também tenho outro tipo de carta aqui para vocês, que é uma carta náutica. Essa carta náutica é do ano de 1976 e é da localização de Porto Rico, ok? Aqui ela é utilizada, a carta náutica, para navegação marítima e mostra diversas informações. Vocês devem estar identificando diversos símbolos diferentes, círculos, pequenos pontos, listras, linhas. Isso tudo ajuda na navegação dessa área, porque ela vai estar identificando onde tem coral, qual é a profundidade do oceano naquele determinado ponto, e isso facilita para quem navega nessas águas, fazendo com que não haja, na verdade, acidentes nessa localização, ok? Então, esses foram os exemplos sobre cartas. Passamos agora a falar do croquis. Croquis é um desenho simplificado feito à mão. É um esboço que representa graficamente determinado espaço geográfico ou lugar. Quando tu quer indicar para alguém para ir para tua casa, tu vai fazer teu aniversário, mas nem todo mundo conhece aonde tu mora exatamente. E aí num papel tu vai desenhando. Olha, minha casa vai ficar depois dessa rua aqui, mas bem aqui nós temos o mercadinho, a gente bem aqui tem a igreja, tem aqui a praça. Você faz ali sem estar medindo corretamente a distância entre os espaços. Você simplesmente não tem um rigor técnico ao produzir esse desenho, essa imagem, né? Esse esboço, que é um desenho, esse croquis. O croquis, então, não tem rigor técnico e você faz ali de forma simples à mão. Aqui para vocês um exemplo de um croquis, né? Eu quis representar aí para vocês uma casa.
Ah, nessa casa aí eu posso dizer por esse desenho que tem 2 quartos, tem um banheiro, tem a área da cozinha, tem a área da sala, quais são alguns dos móveis que estão. É exatamente aí, se eu for medir com a régua para trazer, através da escala, o tamanho de cada espaço? Não, mas aí simplesmente foi feito um desenho sem esse rigor técnico para que se compreenda como é que fica a distribuição dos espaços dessa casa aí. E ainda trouxe para vocês o nome das ruas que ficam próximo a essa residência. Perfeito? Passamos agora a mais uma representação, que são as plantas. As plantas são outra forma de representação cartográfica de uma área pequena. Por que uma área pequena? Porque ela tem um objetivo, a finalidade dela é conhecer melhor uma determinada área, como uma casa, um bairro, um parque, é algo pequeno, é uma área menor. E quando a gente tem uma área pequena, a gente acaba utilizando uma escala grande, mas calma que eu vou explicar depois para vocês. Lembra que quando a escala é grande, eu tenho um maior número de detalhes. Então, a planta, ela tem esse objetivo de apresentar os detalhes de um determinado lugar. Se eu quero apresentar muitos detalhes, a minha área representada, ela é pequena, tá bom? Nesse tipo de representação, a curvatura da Terra, ela é desconsiderada. Ou seja, essa representação, ela vai ser feita de forma plana, tá bom? Não vai ter essa curvatura, os níveis de curva, né, as alturas diferentes que a gente tem naquela superfície. As medições são feitas considerando uma superfície plana como referência, como eu já coloquei. Na sequência, a gente tem o primeiro exemplo. Então, aqui é uma área urbana. Nessa área urbana, eu estou identificando aonde está localizado o Parque Municipal do Mindu. Eu consigo ver e identificar nessa linha azul o Igarapé do Mindu. Eu consigo identificar as ruas, as principais avenidas que passam próximo a esse local. Então, vocês conseguem ver que existe um número de detalhes. Ah, olha só, tem uma academia ao ar livre bem aqui. Tem uma igreja evangélica nesta posição. Então, olha só, eu tenho uma riqueza de detalhes dessa área, porque ela é uma área menor que está sendo representada. Se eu estivesse representando uma área maior, eu não teria essa quantidade de detalhes, eu não conseguiria ver todas essas ruas ou todos esses lugares que eu consegui identificar agora, porque eu era um maior espaço, então não conseguiria ter tantos detalhes. Aqui eu tenho um outro tipo de planta, a chamada planta baixa. Agora sim, eu tenho um rigor técnico, lembra, diferente do croquis, onde todos os móveis à disposição aí colocados estão bem representados e tem uma proporção real, né, aos móveis e a localização, a distribuição de cada um dos cômodos dessa residência. Então, a gente verifica essas informações quanto à planta. E agora chegamos ao famoso mapa. O mapa, então, que também é uma representação gráfica, uma representação cartográfica, em geral, em uma superfície plana, em uma determinada escala, porque a gente vai pegar aquela área e representar ela num papel. E para a gente fazer essa proporcionalidade, ou seja, pegar o real e colocar no papel, a gente precisa utilizar a escala. Com a representação de acidentes físicos, então vão ser montanhas, serras, uma cachoeira, vai ter a representação desses acidentes físicos e também lugares culturais também vão estar ali representadas. Para isso, a gente vai ter uma área maior, tá bom, da superfície terrestre, sendo ali, então, colocada, e ainda pode ser colocado de um planeta ou ser feito de um satélite, tá ok? A gente passa agora a ver, ainda falando do mapa, as representações. Antes, então, da gente ver os exemplos de tipos de mapa, a gente vai conhecer um pouco da história dos mapas.
Como é que os mapas eram feitos lá no começo, né, da civilização, aonde não se tinha essa tecnologia que temos hoje, o papel, o GPS para poder montar, né, no computador, no celular, visualizando um mapa. Então a gente vai ver como era no passado até os dias de hoje. Acompanhe. Vocês sabiam que desde os tempos mais antigos as pessoas representam o espaço? Diversos mapas foram criados ao longo dos séculos, antes mesmo da invenção do papel. Por exemplo, no século 6 a.C., alguns mapas eram feitos de argila. Já o primeiro mapa a representar o território brasileiro é chamado de Terra Brasilis. Nesse mapa estão presentes algumas iluminuras, que são desenhos de elementos da paisagem e retratam o cotidiano da época, além de servir para enfeitar o mapa. O modo como as terras foram sendo representadas ao longo do tempo foram sendo modificadas, como no Planisfério do Cantino de 1502 e mais tarde no Planisfério de Antônio Sanches de 1623. Atualmente, os mapas são elaborados mediante a utilização das mais variadas tecnologias e recursos, como computadores, fotos aéreas e imagens de satélites e radar. Diversos profissionais especializados em diferentes áreas do conhecimento trabalham na elaboração desses mapas, como podemos observar no planisfério atual. Eles conseguiram então identificar nessa evolução do mapa que eles não tinham essa noção de realmente estar desenhando ali, de estar colocando no papel com o detalhe, com a proporção real. Antigamente se tinha melhor a ideia de se colocar pontos de referência para a localização. A gente viu o mapa de Cantino representando ali a questão da vegetação que eles estavam conhecendo. Vocês viram que o formato do Brasil era a fato deles ligarem à Europa através de pontos de referência, e nos dias mais atuais a gente tem aqui já uma representação mais fiel realmente ao nosso planeta. Então a gente tem aqui a localização, a distribuição dos países, até mesmo a delimitação dos seus territórios, diferente do que a gente viu no passado. E isso graças então a esse processo de modernização das nossas tecnologias que fizeram que os nossos mapas fossem cada vez mais precisos. Trago para vocês dois tipos de mapa, que seria o mapa analógico e o mapa digital. O que é um mapa analógico, então? O mapa analógico, ele nada mais do que aquele mapa no papel. Aquele mapa que a gente pode pegar ele. Se um mapa for nosso, a gente pode rabiscar, marcar o caminho que a gente quer fazer. Então, aí nessa imagem, a gente tem duas pessoas discutindo sobre a localização de alguma coisa, e eles podem marcar com essas pequenas bandeiras que tem aí à disposição deles. Então, eles estão discutindo, demarcando o papel. Então, o mapa analógico é uma representação geográfica física, tipicamente impressa em papel, que exibe detalhes e características de uma determinada área ou região. Esse mapa também vai conter e utilizar uma combinação de símbolos, de cores, de linhas, para representar diferentes informações, como terrenos, vias, são as ruas, corpos de águas, rios, igarapés, elevações, onde é mais alto o terreno do que em outros, as fronteiras, né, de uma cidade para outra, de um município para o outro, até mesmo de um estado para o outro, e das estruturas construídas. Então, o mapa analógico é esse mapa físico, que a gente pode pegar, dobrar, guardar no bolso, que a gente pode pegar, e a gente com uma canetinha, com um lápis, fazer o rabisco, demarcando para onde a gente quer ir. Já o mapa digital é esse que a gente consegue acessar pelo computador, pelo celular, pelo smartphone, pelo tablet, porque ele vai utilizar tecnologias digitais para exibir esse mapa, para armazenar as informações de uma determinada área espacial. E através dessa tecnologia digital, a gente pode manipular esse mapa, fazer caminhos, marcar pontos. Então, a gente vai ter mapa
mapa digital relacionado aos dispositivos eletrônicos que são utilizados de forma em geral. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo do mapa digital. Nós temos hoje diversas ferramentas que podem nos ajudar a enxergar esse tipo de mapa e eu, através aqui do tablet, vou utilizar o Google Maps, que ele é uma forma de mapa digital. E olha só, aqui eu tenho então para vocês aparecendo agora a imagem desse mapa digital, aqui parte dos municípios do Amazonas estão aparecendo e esse mapa eu posso verificar mais detalhes ao aproximar, ao dar o zoom de um determinado local, eu chego aí e identifico o município de Manaus. Ah, eu quero ver um pouco mais aí da parte do centro, do bairro Centro. Olha só, eu tenho agora uma maior riqueza de detalhes, mas estou representando uma menor área. Isso faz relação até mesmo com a escala. E aí eu quero aproximar ainda mais, eu vou conseguir enxergar mais detalhes ainda. Então, o mapa digital ele traz esse diferencial. Ao mesmo tempo que ele representa lugares pequenos, eu posso, por exemplo, ampliar agora a minha área. Eu não quero ver só o município de Manaus. Eu quero ver todo o estado do Amazonas. Então, olha só, eu ampliei a minha área aumentou de tamanho, mas a quantidade de detalhes que agora eu consigo visualizar é menor. Eu não consigo ver as ruas, eu não consigo ver os bairros. Eu já tenho uma maior área representada, mas menor riqueza de trabalhos. Ah, mas eu ainda quero ver mais, eu quero ver todo o continente americano. Vamos lá ver todo o continente americano. Então, lá do Canadá até o sul da América do Sul, com o Chile e a Argentina. Eu consigo ver, mas cada vez menos eu tenho menos detalhes, tá bom? Essa ideia de detalhes já vai trazendo a gente para a ideia de escala. O que é uma escala, então? A escala ela aparece em todo tipo de mapa. Nessa daqui a gente não está tendo a opção. Nesse mapa digital, de repente, a opção não está selecionada. Mas a gente tem na próxima visualização, a gente já vai ter o que é, então, uma escala. A escala cartográfica, então, ela é a proporção de redução da área da paisagem real para a sua representação no mapa. Para a gente trazer uma área imensa para um papel, a gente tem que reduzir esse espaço. Quando a gente reduz essa área, a gente está empregando o princípio da escala, tá bom? Porque eu vou trazer... Olha o Brasil todo é deste tamanho aí que vocês estão enxergando. Como é que a gente vai representar o Brasil que possui 8 milhões de quilômetros quadrados num papel? A gente precisa ir fazendo a redução das áreas, a redução desse espaço. Nesse primeiro mapa onde está o Brasil, eu tenho uma escala que diz 1 para 25 milhões de centímetros. Enquanto aí eu tenho em destaque o estado do Rio de Janeiro, aonde eu vou ter 1 para 4 milhões de centímetros. Quando eu tenho esses números assim e não há uma descrição pós o número, eu sempre vou ler em centímetros. Mas a gente vai ver que pode vir em metros ou em quilômetros, tá bom? O que é a escala cartográfica, então? É essa representação que mostra pra gente quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no papel. E existem diferentes tipos de escala. A escala nominal, ela é representada por uma igualdade. Então, o que é essa igualdade? É esse símbolo aqui ó, de igual. Isso é a igualdade. Então, a gente tem neste mapa aí a escala de que 1 centímetro corresponde a 250 quilômetros de realidade. Então, se a gente pegar uma régua, colocar em cima desse mapa, 1 centímetro dele corresponde a 250 quilômetros do Brasil.
Então, aí é um pedaço do território do Amazonas que está ali, então, representado, ou de qualquer outro estado que a gente estiver com a régua medindo esse espaço. Então, a escala nominal é isso daqui, é a forma quando a gente tem a representação dela através do sinal de igual. 1 centímetro é igual a 250 quilômetros. Perfeito? Mas temos agora o exemplo da escala numérica. Então, olha só, não temos mais o sinal de igual. Agora são 2 pontos. Então, mudou o tipo de escala. Nessa representação, né, a gente vai chamar de escala numérica, mas a gente vai ler elas do mesmo jeito. 1 está para 100.000 centímetros. Lembra que no outro exemplo, no outro tipo de escala, estava lá o quilômetro, por isso que eu li quilômetro. Aqui não há uma representação, então está em centímetros. Então, 1 centímetro corresponde a 100.000 centímetros da realidade. Eita, professora, está ficando cada vez mais confuso esse negócio de centímetro. Olha só, nesse momento, o que é importante para você entender que é a diferença da escala nominal, que tem aquele símbolo de igualdade, para a escala numérica, que vai ter esses 2 pontos aqui, tá bom? Toda a escala, ela acaba sendo representada por 3 elementos. Esse número 1, tá bom? Que a gente chama de numerador. A gente tem aqui os 2 pontos que vai indicar a proporção, como a gente vai ler. Nesse caso, 1 está para, e a gente tem o denominador, que é o 100.000, tá bom? Então, 1 está para 100.000. 1 centímetro está para 100.000 centímetros da realidade. E se eu quisesse já transformar isso em quilômetros, a gente pode adotar lá a escala que transforma centímetros para metros e para quilômetros. Isso aí já é um outro assunto, mas a gente pode colocar aí que 1 centímetro ele vai de 100.000 centímetros vai corresponder a 1 quilômetro. Então, neste mapa aí que a gente está usando como exemplo, 1 centímetro é igual a 1 quilômetro da realidade, tá bom? Mais um exemplo para a gente é quando a gente pode encontrar a escala gráfica. Esse daqui, lembrando, esse daqui é uma escala numérica. A escala gráfica é essa daqui de baixo. É só para vocês conseguirem ver a diferença entre elas. E elas estão indicando grandezas diferentes. Enquanto a escala numérica indica 1 centímetro para 5.000 centímetros da realidade, a escala gráfica, que é essa de baixo, ela está indicando que 1 centímetro, ele já fez até 30, que tu não precisaria da régua. Ela já te traz a resposta, você não vai calcular. 1 centímetro equivale a 5 metros da realidade. Então, a escala gráfica, né, a gente vai observar os valores que já estão aí, é como se já tivesse uma régua nesse mapa, e cada centímetro vai corresponder a essa distância já indicada. E ela está sendo indicada, nesse exemplo, por metros, mas pode ser indicada também por quilômetros, ok? A gente vai ver agora uma ideia que pode confundir um pouco a cabeça de vocês. Isso porque, lembra quando eu falei para vocês que escala grande é aquela que tem maior número de detalhes e escala pequena é aquela que tem uma menor quantidade de detalhes? Pode confundir a cabeça da gente quando a gente olha para esses números. 100, 1 para 100, é um número 100 é menor do que 5.000. Que é o último, né, que está aí nessa tabela para vocês. Só que esses 5.000 representa que uma maior área foi diminuída, foi reduzida. Enquanto eu tenho 100, já é uma área maior. Vocês conseguem, uma área menor, perdão. E aí vocês conseguem entender que quando eu tenho uma grande área que foi, então, reduzida, eu tenho um menor número de detalhes. Nesse caso, eu estou usando uma escala pequena, é o contrário, o número. E quando eu tenho uma escala grande, eu vou ter esse tipo de número menor, porque vai apresentar uma maior quantidade de detalhes. A escala grande, ela vai ser utilizada para representar plantas de pequenos lotes, ruas,
redes de água e esgoto, áreas de propriedades rurais, até mesmo, né, utilizadas em cartas e plantas. Quando eu tenho uma escala média, eu vou acabar tendo também uma mediana quantidade de detalhes. E eu vou utilizar essa categoria para poder representar municípios e também fazer mapas topográficos, a representação do relevo dessas áreas. E quando é uma escala pequena, apesar desse número ser maior, eu vou estar representando mapas de estados, países, continentes e até mesmo o planeta inteiro. Tá? Para finalizar, nós vamos agora ver um vídeo para tirar essa dúvida que deve ter ficado na cabeça de vocês. A gente vai ver aqui o estacionamento da SEDUC, aqui na cidade de Manaus, e vocês já estão observando que é uma área pequena aí aparecendo para vocês. Só que eu consigo identificar detalhes, eu consigo ver os riscos que estão no chão, eu consigo ver a janela do carro, eu consigo ver o telhado dessa estrutura. Então, quanto maior a escala, menor é a área representada. Por isso, o nível de detalhes é maior. Então, olha só, é uma área pequena que vocês estão vendo muitos detalhes. Então, a escala, ela também acaba sendo maior. Agora, se eu continuar indo agora para mais alto, se eu subir, vai me aparecer uma área cada vez maior. Só que o que acontece? Os detalhes que eu vou enxergando agora são menores. Olha só, vamos dar uma pausa aqui. Vocês estão vendo uma área muito maior. Ela vai além até mesmo da parte da SEDUC. Uma parte de floresta já vai para a rua e as residências que tem à frente da SEDUC. Mas olha a quantidade de detalhes. Eu não consigo ver mais as linhas que estão no chão. Eu consigo ver que são carros, por causa da forma que eles têm. Mas eu não consigo ver os detalhes que eles possuem. Então, quanto menor a escala, quer dizer que eu estou representando uma área maior. Portanto, o nível de detalhes que eu possuo é menor também. Então, aí a gente vai agora fechando esse nosso momento. Espero que vocês tenham conseguido compreender bem as representações cartográficas que eu trouxe para vocês e até a próxima.